A paz do Senhor para todos que nos assistem através desse canal, a paz do Senhor para todos aqueles que nos ouvem. Nós estamos aqui, mais uma vez, aprendendo juntos a respeito das Escrituras Sagradas. A evidência que, né, com relação à pregação bíblica, né, a nossa referência é a palavra de Deus, tá certo? E a história, o tema que vai desenrolar hoje está baseado na história de um homem que marcou a história de Deus, um homem chamado Moisés. Todo o acontecimento, o tema, ele vai desenrolar em cima dessa personagem, né? Moisés, um homem que foi chamado por Deus e que foi um referencial, né, na palavra de Deus, um referencial na história de Israel, na história da igreja também, né? Certo? A história, a meditação dessa palavra, ela vai girar em torno dos irmãos de Moisés. Miriam e Arão falaram contra seu líder. Nós vamos tirar alguns pontos aqui, de princípios, alguns princípios do nosso aprendizado. E Miriam foi a menina que levou Moisés até a filha de Faraó, enfim, e Moisés foi resgatado pela mão forte de Deus, né? E com Miriam e Arão acompanharam Moisés na sua trajetória, fizeram parte do ministério de Moisés. Números 12:1 está escrito assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. Miriam estava indignada com a situação e ela traz uma expressão que vai complicar a sua vida. Moisés era um homem que tinha uma relação interpessoal com Deus de muita proximidade. E ela vai cometer um erro. Não só ela, mas como seu irmão Arão também, que é irmão de Moisés, eles vão cometer um erro gravíssimo. E o comentário vai vir da boca de Miriam, né? E isso vai acontecer, tá certo? E Miriam e Arão acabam falando mal e se esquecendo que Moisés tinha uma relação interpessoal com Deus, se esqueceram que Moisés era o líder, ele era o governo de uma nação, né, que Deus retirou de Israel, ele era líder do povo de Israel. Então aí houve uma difamação, vai se caracterizar, né? E nós precisamos tomar cuidado com isso. Quando nós nos levantamos contra um ungido de Deus, aquele que Deus marcou, aquele que Deus chamou, Deus, ele ungiu, né? Então precisamos tomar cuidado. O Senhor ouviu. Eu queria parar nesse momento aqui, e algo que eu achei muito interessante é que Miriam e Arão estavam conversando, mas Deus só fala com Moisés, não fala conosco também, para ele ter casado com essa mulher cusita, né? A mulher cusita, em alguns termos, fala cuxita, ou seja, era uma egípcia. E segundo a linhagem de Israel, isso estava errado, né? Por quê? Porque na visão de Israel, Moisés, ou na visão de Miriam e de Arão, Moisés tinha que se relacionar com uma mulher de Israel, não uma egípcia. E isso aconteceu porque o povo no deserto, eles saíram do Egito. O Egito, na verdade, não só tinha israelitas,
né? Todas as nações correram para o Egito na fome. Então, havia uma miscigenação de raças, de povos, de línguas, e parte desse povo sai com Israel, quando Deus ordenou a retirada, né, do povo de Israel da escravidão. Então, essa cosita, ela estava no meio, e isso trouxe indignação para Miriam, mas ela vai cometer um erro de se levantar, de falar contra seu líder, né? Já não era somente o seu irmão, e muitas vezes nós precisamos tomar esse cuidado, né? Nós precisamos ter o temor de alguém que a gente considera muito próximo, tem muita intimidade, ele tem um papel elevado diante de Deus, né? De liderança, principalmente, de ungido, e Moisés era ungido. E a Bíblia diz assim, que o Senhor ouviu. Muitas vezes nas nossas conversas precisamos tomar cuidado, porque a soberania de Deus, ela abrange todas as nações, todos os momentos, situação temporal, situação de espaço, né? Deus, ele está na eternidade, Deus é soberano, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Tem coisas que Deus é que nós ainda não entendemos. Uma delas é como é que Deus pode estar aqui e pode estar do outro lado do oceano, estar na Europa falando. É coisa que o homem, a mente humana, não vai entender. Ela só precisa acreditar. E nós precisamos acreditar nisso. E Deus ouviu a conversa de Miriam com Arão. Ou seja, uma conversa, uma difamação. Estava acontecendo uma difamação. E Deus fez parte disso. Deus observou esse momento, né? Tá certo? E nós precisamos tomar cuidado com o que nós vamos falar e com o que nós vamos ouvir, para não sermos participantes, né, de um crime de honra. E quando Miriam começa a falar, Arão foi cúmplice em ouvir aquilo que Miriam estava falando. A honra, um pouco no texto, o texto a seguir, fala assim, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ou seja, a relação de Moisés com Deus levou ele a uma mansidão, uma temperança, né? A uma relação interpessoal por causa da sua fidelidade. Moisés era fiel ao Senhor em todas as coisas, e foi isso que marcou a vida de Moisés, e é o que nós precisamos aprender, né? Precisamos aprender com honestidade, precisamos aprender com mansidão, precisamos aprender com a humildade, e precisamos aprender com a fidelidade. E Moisés era um homem fiel, e isso trouxe honra sobre a sua vida, um homem íntegro. A conferência. Deus ouve esse negócio, mas Miriam e Arão não se aperceberam que havia uma terceira pessoa ali ouvindo, né, essa conversa. E Deus não gostou da conversa de Miriam e de Arão. E Deus marca uma reunião. Deus chama os três, fala assim, Moisés, Arão, Miriam, eu quero conversar com vocês. Lá na tenda da congregação. A tenda da congregação não era o tabernáculo. A tenda da congregação era um momento fora do arraial, distante do arraial, né? Ou seja, do lugar onde estava instalado o povo, onde Deus se manifestava. Então, todas as vezes que o povo caminhava, Moisés levantava a tenda da congregação fora do arraial. E Deus falou assim, eu quero falar com vocês lá, eu tenho uma conversa. Eu penso que Moisés não estava sabendo disso, né? Mas Miriam e Arão, eu acredito, eu vou fazer uma conjectura, de que eles já sabiam do que se tratava, né? Eu penso nisso. Né? Então, Deus chama os três para uma conversa. Ó, vou conversar com os três.
e os três vão para fora do arraial. E tudo isso vai acontecer, né, de uma forma muito íntima, muito próxima, porque Deus ele chama o homem e ele trata com o homem a vontade de Deus, o momento de Deus, a realidade de Deus é essa mesma. É encontrar espaço para diálogo, para correção, para disciplina, para pregação. E nós precisamos estar aptos. Então Deus chama os três para fora do arraial, né? Um momento particular, tá certo? E era o lugar onde muitas vezes, ou todas as vezes, Deus falava com Moisés a respeito da organização, a respeito da legislação, a respeito da socialização do povo de Israel. Era na tenda da congregação. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e ambos saíram. Então Deus prepara esse momento e ele vem, e a manifestação de Deus era a nuvem. Então todo o povo, quando Moisés saía para fora do arraial, para a tenda da congregação, o povo ficava observando a nuvem que descia sobre a tenda, né? E eles se colocavam em pé na tenda e esperavam muitas vezes para ver e para ouvir as determinações de Deus. Era o congresso de Deus naquele lugar. E o povo aguardava. E isso acontece. E aí Deus chama Arão e a Miriam em particular. Fala assim, eu preciso falar com vocês. A aparição de Deus, né? O chamado. Deus vai conversar com Arão e Miriam, fala assim, ó, se entre vós houvesse um profeta, eu, Senhor, em visão, não me faria conhecer, ou em sonhos não falaria com ele. Está falando o seguinte, se tiver entre vós o profeta, eu não vou falar, não vou me manifestar em visões, não é isso que eu faço, ou não faço em sonhos, é isso que eu faço. Mas depois ele vai fazer uma abreviação, mas com Moisés é diferente. E aqui começa a conversa, né? A interação de Deus com Arão e Miriam. O que me chama a atenção, o que eu quero falar aqui, é o tamanho da proximidade, da intimidade com esses dois, né? Com esses homens de Deus, homens que serviram junto com Moisés, né? E que marcaram a história de Israel. Então, esses homens também tinham um chamado. E Deus falou assim, se tiver um profeta, eu não vou manifestar em visão. Deus já trazendo um ar de disciplina, de correção. Ó, se tiver, eu não vou falar em visões, eu não vou falar em sonhos, eu não falo com ele. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Com Moisés é diferente. E vocês falaram contra Moisés. Eu fico imaginando aqui a postura de Arão, né, e de Miriam diante desse cenário, né? Foi complicado. Houve um temor, né? E aí Deus fala assim, ó, Deus traz uma referência. Fala assim, ó, eu falo através dos profetas, mas Moisés não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus está falando, Deus evidenciou a fidelidade de Moisés. É um princípio para as nossas vidas. A fidelidade, ela faz a diferença. A fidelidade, ela mexe com Deus, né? Quando nós nos propomos a servir a Deus com fidelidade, seja no local certo, seja no horário certo, seja da forma certa, né? Não fazendo de qualquer jeito, mas fazendo com excelência, fazendo com temor, com alegria, com singeleza de coração,
alguma coisa vai acontecer na nossa relação com Deus, né? E Deus vai evidenciar isso. Foi isso que aconteceu. Ó, tem os profetas, eu falo, trago visão, mas com Moisés, ele é fiel em toda a minha casa. A fidelidade faz a diferença, né? Tá certo? Eu acho que nós aprendemos, né? Como referência, nós precisamos olhar para uma referência e precisamos ser um referencial também. Que tipo de referencial nós temos sido diante da igreja e diante das nações? Uma vergonha ou uma nobreza, né? Uma evidência daquele que traz os conceitos da palavra de Deus e as pessoas querem participar, ou daqueles que escandalizam e são escandalizados e querem distância. Precisamos avaliar os nossos conceitos, as nossas posturas, né? E a nossa fidelidade. Muitas vezes, quando até recuamos em algumas coisas, né? Tá certo? O desejo de Deus é que nós não recuemos. O desejo de Deus é que nós nos posicionemos como exemplo, como santos, como obreiros que não se envergonham, né? Que são um exemplo, tá certo? Uma referência. A intimidade, e Deus fala assim, ó, eu falo com os profetas, né? Por enigma, trago visão, uma revelação. Agora, com Moisés é boca a boca, ou seja, boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tivestes. Por quê? Pois não tivestes temor de falar contra Moisés, contra meu servo, contra Moisés. Eu quero trazer três momentos aqui. Primeiro, a referência, né? A referência que era Moisés diante do povo e diante de Deus. Falar boca a boca com Deus é muita intimidade. E isto é possível desde que nós estejamos preparados para servir a Deus em totalidade, em fidelidade, em honestidade, em santidade. Tá certo? E isso vai acontecer. Um outro momento aqui é que Deus evidencia, não fala enigmas. Por quê? Pois ele vê a semelhança do Senhor. Aqui está. Ver a semelhança do Senhor, nós vemos aqui uma apologia do Filho de Deus, né? Jesus Cristo, a evidência do Filho de Deus né, né, pela ordem de Melquisedeque, a Bíblia fala assim que Abraão, quando ofereceu, né, o pão e vinho, ofereceu e dizimou a Melquisedeque, traz uma figura do Senhor, traz uma figura do Filho de Deus, de Jesus, né? Deus já se manifestando, fala assim, a semelhança do Senhor. Nós vemos aí a apologia de Jesus já dentro desse quadro, né? O Filho de Deus, Jesus participando de todas as coisas e orientando Moisés em todas as coisas. E o outro momento é a repreensão de Deus. Vocês não tiveram temor, não tiveram medo de falar, né? E se nós não tomarmos cuidado, nós nos levantamos contra os nossos líderes por causa das nossas opiniões e não imaginamos, às vezes, que nesse momento ele é ungido. Descartamos toda a possibilidade. E isso é um grande erro, né? Momento complicado diante de uma liderança não é falar mal. E não é falar, é orar, é abençoar, né, a liderança. E lembrar que é ungido. Davi, ele foi perseguido por Saul. E quando Deus deu Saul na sua mão, os soldados de Davi falaram assim, deixa que nós matemos ele.
E Davi falou, não, não vou fazer isso não. Porventura tocaria eu no ungido, porque seria permissão de Davi, né? Ele falou assim, não toque no ungido, porque no ungido Deus trabalha, né? Ou Deus corrige, desculpa, ou Deus reforma, restaura, ou Deus mata, né? Tá certo? E é isso. Então, falar contra o ungido é muito perigoso. Melhor a fazer é orar. Mesmo que todas as opiniões, as nossas opiniões sejam contrárias, mesmo que nós não concordemos, a melhor coisa ainda a se fazer é orar. Não para que o líder saia, mas para que Deus abençoe. Né? O segredo é abençoar a liderança. Senhor, eu abençoo a liderança da direção e não, de modo algum, direcionar a oração para aquilo que nós achamos. Ah, Senhor, peça, manda ele fazer isso. Senhor, manda ele fazer. Não, não é assim. Não é dessa forma. O sentimento é bênção. Abençoa, Senhor, que faz conforme a tua vontade. Tá certo? Porque se Deus chamou, nós precisamos ter o temor, muitas vezes, de que Deus está nesse negócio. Assim a ira do Senhor, a correção, vamos ver aqui a respeito da correção. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se o Senhor. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Nós vemos uma cumplicidade de Arão nesse negócio, mas quem evidenciou foi Miriam. A lepra veio sobre Miriam, a correção veio sobre Miriam, porque também a incitação veio sobre Miriam. Ela se esqueceu da posição de Moisés diante de Deus. Ela esqueceu que Moisés não era somente seu irmão. Ela se esqueceu que Moisés era ungido, o chamado para ser o líder, né, dessa nação. E a Bíblia diz que a ira do Senhor, ela se acendeu contra Miriam. Nós vemos, fazendo aqui uma comparação, né, de uma história, nós vemos Davi, quando ele numera o povo, num texto de Reis, fala que o Senhor trouxe a repreensão sobre ele, né? A ira do Senhor veio e trouxe a repreensão. Já no livro de Contos, fala que Satanás se levantou contra ele. Então, o que nós entendemos dentro desse quadro é que toda força do mal, né, ou seja, o espírito de enfermidade veio sobre a vida de Miriam, tá certo? E Arão ficou impactado, cheio de temor. E Miriam, muito abatida, né? Tá certo? Essa foi a correção de Deus. Deus não deixou passar desapercebido, mesmo ela sendo irmã do líder. Nós vemos nisso a justiça de Deus, né? Não houve cobertura nenhuma. Mas vai haver uma coisa aqui. Primeiro, o arrependimento. A base da nossa conquista, a base da nossa vitória, de nós conquistarmos, de nós chegarmos até o final, é o arrependimento. Porque nenhum homem é perfeito, né? Erramos, trazemos acertos e erros na nossa trajetória, mesmo sendo líderes, ou principalmente, porque como líder nós estamos mais expostos, né? O obreiro está mais exposto à margem de acertos e erros. E aí eu preciso saber me arrepender. E aconteceu isso na vida de Arão e de Miriam, né? Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado.
veio um processo, não de condenação, mas de correção. E nós, muitas vezes, precisamos entender isso, né? Precisamos suportar isso, né? Não no sentimento de que Deus nos abandonou quando vem as correções, mas no sentimento de que nós precisamos ser corrigidos. Muitos abandonam a casa de Deus na primeira correção. Ah, Deus me abandonou, Deus não me quer mais, ah, Deus me expurgou. Não é dessa forma que acontece. Deus tem o desejo de nos resgatar. Mas muitas vezes a justiça de Deus, ou a justiça de Deus, em todas as vezes, ela vem na frente, né? Ela vem trazendo correção. Mas o amor de Deus, a vontade de Deus é de resgatar, né? Se nós suportarmos a correção, então Deus vai nos levantar. Porque todos nós estamos sujeitos ao erro. Arão e Miriam se arrependem. E aí vem o momento da intercessão. São momentos, são princípios que nós precisamos aprender na nossa trajetória se nós quisermos chegar até o final. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, roga que a cures. Moisés era a pessoa ofendida. Moisés, ele poderia deixar do jeito que Deus fez. Poderia falar para Arão, ela cometeu, agora Deus vai resolver isso, né? Tá certo? Mas entra em cena aqui um negócio chamado misericórdia. Misericórdia, na etimologia da palavra, vem de um coração miserável, ou seja, quebrado, arrependido. E Moisés viu isso em Arão. Porque Arão falou assim: filho, é a nossa irmã, é a sua carne, é o mesmo sangue, né? Não nos deixa perecer na nossa tolice, né? Tá certo? Houve um quebrantamento, um arrependimento. E Moisés chegou diante de Deus, prontamente, rapidamente. Não hesitou, né? O coração de Moisés não era só manso, humilde, né? Mas era cheio de misericórdia. Tá certo? A intercessão. A justiça. Se tem uma coisa que Deus não deixa passar, é a justiça. Nós éramos dignos de morte, mas a justiça entrou, a justiça, o Calvário, a ressurreição. O Calvário é a salvação. A ressurreição é a justiça. Se ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Essa é a justiça de Deus para todos os homens que creem. E disse o Senhor a Moisés: se o seu pai cuspira no seu rosto, não seria envergonhado há 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolha. Aqui eu vejo a justiça de Deus com um final de brandura, de escape, né? Tipo, Moisés falou com Deus, foi lá e falou com Deus, e de repente vem a resposta de Arão naquela expectativa. Ó, é o seguinte, vocês se arrependeram, vocês buscaram, né? Então, Deus falou para deixar Miriam aí fora. Tá bom? Ela vai ficar 7 dias aí. Então, ela sofreu, mas havia o escape já no coração dela de que ela ia ser curada. Não houve um abandono de causa, né? Houve uma justiça. 7 dias para ela aprender. E muitas vezes, nós entramos na escola de Deus. Processo que nós passamos, que nos servem de aprendizado. Opa, peraí, não vou mexer mais nisso. Não vou errar nisso. Opa, estava me prostituindo, não me prostituí mais. Opa, fumava, não fumava. Opa, bebia, não bebia. Opa, peraí, acabei bebendo, não vou beber mais. Porque vem o tratamento de Deus, vem a justiça de Deus, ela não passa em branco, né? Mas existe uma coisa chamada misericórdia, graça, arrependimento, que Deus aprecia. Não o arrependimento de boca, não é isso. Saul chegou diante de Samuel querendo se arrepender. E Deus falou assim:
eu já já eliminei já Saul. Até quando você vai ter dó de Saul, né? Falou para Samuel isso. Por quê? Porque Saul tentava se apresentar diante de Deus, tentando burlar o coração de Deus, se apresentar como aquilo que ele não era, ou seja, não havia arrependimento, coisa nenhuma no coração dele. Mas no Davi havia. E quando nós apresentamos com o coração assim, Deus vai fazer alguma coisa em nosso favor. E isso é justiça. Deus faz a ferida e Deus cura. Essa é a justiça de Deus, né? Estávamos condenados à morte e Deus nos ressuscitou. Essa é a justiça de Deus, né? Tá certo? Deus não se deixa enganar. E com Deus não se barganha. E nem se suborna, né? Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. O que me chama a atenção aqui é a unidade, né? Miriam, por causa de Miriam, essas pessoas que estavam no arraial, todos eles não partiram, esperaram Miriam. Muitas vezes, nós precisamos ter esse sentimento, né, de quando alguém estiver sendo corrigido, não ser a multidão que vai contra, mas ser a multidão que vai a favor. Cadê Miriam? A Miriam, então, eu penso, vou fazer uma conjectura aqui, que o povo ali, as nações, o povo de Israel ali, as tribos que estavam em volta, o arraial, né, eles ficaram sabendo, né, de Miriam. Miriam se levantou contra Moisés, está lá fora, está leprosa, mas fica tranquilo, porque são 7 dias e ela tem que ficar lá, né? E eu creio que uma expectativa de alguns, né, já é o 3º dia, já é o 5º dia, o 7º dia, recolhe Miriam, porque agora nós vamos. Esperaram por Miriam. E esse deve ser o nosso sentimento, daquele que cai no erro, sabendo que nós também estamos dentro desse povo, sabendo também que nós estamos sujeitos ao erro. Muitas vezes nós apontamos, e às vezes não temos nem ideia de que nós somos próximos que vamos cair. E da mesma forma que nós esperamos, é da mesma forma que vamos esperar, né? Isso tudo faz parte da bem-aventurança, daquilo que Jesus nos ensinou. Bem-aventurados os misericordiosos do coração, porque eles encontrarão misericórdia. Então, em todo o tempo, eu preciso ter misericórdia, porque meu dia pode chegar, né? Meu dia vai chegar, e eu vou precisar da misericórdia de muitas vezes, né? E isso gera uma unidade. Isso está apreciado, está firmado em toda unidade. Conclusão. O que eu aprendo aqui com essa história, né? Essa passagem de Miriam? A todo momento, Deus se faz presente por soberania e nós, sem percebermos, cometemos agravos e sofremos os danos, sem saber ao menos o motivo. Precisamos tomar muito cuidado com as nossas vidas, né? A soberania de Deus, ela é plena. Há uma plenitude de Deus na nossa vida, enquanto nós estamos falando, ouvindo e pensando e agindo. E muitas vezes nós achamos que Deus não está, ou que Deus não existe, vivemos desapercebidos, e quando vem o erro, nós nem ao menos percebemos o erro, né? O salmista fala assim: expurga-me os pecados ocultos, daquele que eu não percebi. E às vezes vem o dano, você não sabe de onde veio, por que veio. Você só vai descobrir isso através de oração, através da intimidade com Deus, né? Precisamos descobrir, precisamos atentar com isso. Tá certo? Então é isso, né? Precisamos aprender cada vez mais com Deus, a cada dia mais com o Senhor e a sua palavra. Finalizamos aqui a nossa referência ao IBAT, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, Pindamonhangaba, São Paulo. O nosso canal no YouTube,
né? Núcleo IBA de Glória. Se você gostou, se você aprendeu um pouco mais conosco, então dê o seu like, isso vai nos ajudar no canal, se inscreva e participe conosco, nos ajude a divulgar o reino de Deus e a sua palavra, né, através da sua palavra e através desse canal. Ok? Um forte abraço para todos.